Olá, bom dia, nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado, nós estaremos agora meditando na palavra, passando 10 minutos com Deus. Você que sempre acompanha conosco já sabe como funciona, né? Nós meditamos na palavra, nós colocamos em prática durante o nosso dia, para que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, todos os vídeos que forem postados, né, vai estar à sua disposição para que você fique aí por dentro. Você que nos acompanha e quer abrir a sua Bíblia, hoje nós vamos estudar aí no livro de João, capítulo 1. Você que não está com a Bíblia, né, não tem problema, acompanhe apenas o áudio, fazendo alguma atividade no carro, a caminho do trabalho, né? O importante é que você abra seu coração para receber a palavra de Deus, para que ela possa entrar no seu coração, para que ela venha permanecer na sua vida. Nós estamos aí numa semana, né, uma semana muito especial, da qual aí antecede a Páscoa, um final de semana que nós teremos aí momentos familiares, estaremos unidos, né? Mas o propósito principal desta comemoração é nós agradecermos a Cristo pelo sacrifício na cruz e crermos que Ele ressuscitou, né, ao terceiro dia e Ele está vivo e Ele reina. Vamos lá? João capítulo 1 diz assim, versículo 1. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Agora nós vamos ler o 9, que diz assim: Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus por essa palavra, né? Aqui no Evangelho de João, nós aprendemos que Jesus, ele estava no início com o Pai. Se você for ler na sua Bíblia, lá em Gênesis, você vai ver que Deus, ele falava, façamos o homem, né? A nossa imagem, a nossa semelhança. Então, Jesus, ele estava presente na criação do mundo, mas mediante a tudo que aconteceu, que nós sabemos, ao pecado da desobediência, o próprio Deus, ele criou um plano perfeito, que foi aí o sacrifício do seu próprio Filho, para que ele viesse em carne nesta terra, declarar o nome de Deus, para nós conhecermos Deus como Pai, e através do sacrifício de Jesus naquela cruz, então nós conquistaríamos a vida eterna, né? Aqui diz que Jesus, ele veio e ele resplandecia em meias trevas, mas também fala que as pessoas não compreenderam. Ele veio para os que eram seus e os seus não o reconheceram, né? Nós sabemos que a nação de Israel, né, é uma nação a qual pertence a Deus, e nós sabemos que muitos judeus ainda não acreditam, né, que o Messias, o Filho de Deus, ele veio, porque eles aguardam o libertador, eles aguardam alguém que venha tirar eles do sofrimento, da opressão que eles vivem, como naquela época, e Jesus, ele veio, mas ele veio de uma forma diferente da qual eles esperavam, né? Jesus, ele veio nos mostrar, nos trazer uma mensagem totalmente oposta do que muitas vezes nós esperamos, né? A justiça do homem, ela não tem igualdade com a justiça de Deus, né? A própria palavra diz que a nossa justiça humana é como um trapo de imundície, é como um pano rasgado, sujo, velho, né? E então, por isso que muitas pessoas não reconheceram Jesus, mas ele era luz e ele estava no mundo, e ele testificava ao Pai. Em todo o tempo ele declarava que ele era Cristo, né? Eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo. E nós vemos aqui
que aqueles que aceitaram Jesus, que reconheceram que sim, que Ele era Filho de Deus, que Ele veio para morrer pelos nossos pecados, então todos nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Nós estamos numa semana que antecede a Páscoa, né? Uma data comemorativa muito importante para os cristãos, aqueles que crê em Cristo, o qual nós reconhecemos que Ele morreu, se sacrificou por nós, mas que Ele ressuscitou e que Ele vivo está, né? A palavra de Deus diz que Ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Então hoje eu estou aqui para que nós possamos juntos meditar e crer que Jesus Ele é Filho de Deus, que Ele esteve nesta terra como um homem, que Ele veio como um sacrifício vivo. Aqui no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 29, conta a história, né, de João Batista, que é aquele que veio abrindo o caminho para Jesus. E João Batista diz assim, olha, no capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Glória a Deus, porque nós fomos salvos por esse amor incondicional, o amor de Deus, que nos trouxe um plano de salvação perfeito, né? Nós temos o direito da vida eterna. Nós não viemos aqui nesta terra, nós não nascemos, crescemos, trabalhamos, pagamos contas, temos momentos difíceis, sofremos para morrer e tudo acabar. Não, não é assim. Nós temos a promessa da vida eterna, nós temos a promessa de viver com Cristo ao lado de Deus, mas para que isso aconteça, nós temos que acreditar na palavra e no Filho de Deus, né? A palavra de Deus diz que ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E através dele nós nos achegamos até a Deus. E nós temos aí o direito de sermos chamados filhos e de termos a vida eterna. Mas nós precisamos crer nesta promessa, nós precisamos acreditar que ela é verdadeira, né? Nós temos que olhar para a Bíblia como um livro de histórias verídicas, né? E não apenas como um livro de contos. Não são contos. Nós sabemos que a Bíblia é um dos livros mais antigos e ainda o mais vendido. E se você tem alguma dificuldade em crer, né, nesta palavra, em crer que Jesus é Filho de Deus, eu quero desafiar você hoje a você orar, falar com Deus, abrir o seu coração. Fala, Senhor, ou fala, Deus, eu tenho dificuldade em entender as promessas do Senhor, eu tenho dificuldade em acreditar, mas eu desejo que a verdade seja me revelada. Eu desejo que essa luz que o Senhor disse que estava no mundo, que ela resplandecia, que ela venha resplandecer o meu entendimento, que eu possa enxergar a verdade. Por quê? Porque aqui nós vemos, olha só, que muitos não creram. Aqui muitos não compreenderam, né? E estão até hoje aguardando esperança para suas vidas, quando na verdade nós já temos a esperança da vida eterna. Então este dia de hoje é um dia de reflexão, mas também é um dia para você, né, que aí está aí um pouco sem entender as coisas deste mundo, com tantas perguntas sem resposta dentro de você, né? Abra seu coração, fala com Deus. Fala para Ele que você quer entender, que você quer compreender, que você quer que seus olhos sejam abertos, que você quer que essa luz venha resplandecer sobre a sua vida. E através da palavra de Deus, você terá direção e entendimento. A palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós podemos então nos regozijar, nos alegrar na vida de Cristo, no sacrifício dele e declararmos que Ele ressuscitou e que Ele vivo está. No dia de hoje você possa guardar isso no seu coração. Não importa o que você está passando, quais são as circunstâncias, quais são os problemas que a vida tem trazido, né? Jesus, Ele veio, Jesus, Ele conhece todas as situações desse mundo e Ele pode mudar a sua história através do momento em que você declarar que Deus é seu Pai, então você será filho e um filho ele é reconhecido pelo Pai. O Pai o ama, o Pai trabalha a favor dele.
Se você gostou desse vídeo, né, curte, compartilha, encaminha para algum amigo, encaminha para as pessoas hoje da sua família, para que eles possam se alegrar e regozijar e declarar que o Senhor está vivo e que Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe, até amanhã.